tudo na Marina, delas. Ora, Dona Sofia. Dona Sofia é uma senhora aposentada professora que se dedicara a vida inteira a ensinar. A Dona Sofia sempre se dedicou a ensinar poesia aos seus alunos. Imaginem só, ela se sente tão feliz, em meio às flores do seu jardim. Quando abre o livro, então, ela mergulha naquelas palavras como se mergulhasse num oceano de água bem azulzinha. Vamos lá conhecê-la? Vamos. Ela gosta tanto de poesia, que um dia ela encontrou um poema no meio de um girassol. Vamos conhecê-la. Como quem busca água, e acho justo a minha sede. Dona Sofia tem as paredes de casa decoradas de cima a baixo com poemas. É uma casa tão diferente das casas que eu conheço, é tão original. Parece que a gente entra num sonho. Do tempo, é a casa de tudo. Mar e rios, vento frio, água doce e salgada. O livro é onde a gente se esconde em gruta encantada. Ah, gente, eu gosto tanto da palavra. Aprendi com a Dona Sofia. Dona Sofia escrevia poesias na sala, no quarto, na cozinha, em todos os lugares. Onde ela pudesse deixar vivo um pedacinho de emoção, lá ela escrevia. Mas espera aí, onde está a Dona Sofia? Dona Sofia! Dona Sofia! Dona Sofia! Ela não está. Deixe-me contar para vocês a história de Dona Sofia. Dona Sofia um dia percebeu que não havia mais espaços para escrever. Um espacinho só ela queria. O que fazer então? Dona Sofia então teve uma ideia. Ela decidiu escrever cartões poéticos, enfeitados com flores que ela mesma cultivava. Assim, ela fazia cartões poéticos coloridos. Depois chamava cidadanias por carteiro, e as entregava a todos da cidade. Dona Sofia, com sua linda caligrafia, colocava nos cartões as poesias dos seus poetas preferidos. Manuel de Barros,
Mário Quintana, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Clarice Lispector, Machado de Assis, Cora Coralina, que linda! Ah, Fernando Pessoa, meu preferido. Gente, certo dia, quando eu estava entregando as correspondências de Dona Sofia, encontrei no meio dos seus cartões um envelope com meu nome e endereço. Imagine só, quem já se viu mandar uma carta para o próprio carteiro? Oh, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, que amor, que sonho, que flores, naquela tarde espagueira, à sombra da bananeira, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do descontar da existência, com o perfume da flor. O mar é lago sereno, o céu, um manto azulado, o mundo, um sonho dourado, a vida, um hino de amor. Ah, gente, por isso agora precisamos encontrar Dona Sofia para mandar mais cartões. Mas onde está ela? Dona Sofia! Dona Sofia! Precisamos fazer mais poesias. Mais poesias. Uma poeminha, um versinho, por favor. Mamãezinha, quando dorme, espalha ramas pelo chão. Papaizinho, põe a mãe no coração. Ah, um versinho, por favor, um versinho. O amor é fogo que arde ver. É o contentamento descontente. É dor que desatina sem ver. Que lindo, gente. Precisamos fazer mais versinhos do versinho, por favor. Uma frasezinha do autor preferido. Um versinho, por favor. Alguém? Não, gente, precisamos encontrar Dona Sofia. Dona Sofia! Dona Sofia, precisamos fazer mais cartões. Ah, gente! Olha só! Dona Sofia deixou cartões preparados para entregar. Vou entregá-los agora mesmo. Vejam, tem um cartão aqui para mim. Gente, deve ser um lindo poema. Essa Dona Sofia é professora mesmo. Sempre pensa em tudo, né? Deve ser um lindo poema. Eu fico tão emocionado. É uma cartinha. Caríssimo seu Ananias, eu queria fazer um poeminha para o Senhor, mas, como pode ver, não tem mais espaço para escrever. Um lugarzinho só eu queria para deitar com delicadeza as palavras. Não tenho mais espaço de escrever os poemas para vê-los e mostrá-los sempre. Então decidi sair eu mesma e continuar seu lindo trabalho de entregar esses cartões poéticos como quem oferece flores. Vou deixar alguns para o Senhor entregar e botarei neles versos tão lindos de poetas maravilhosos. Escreverei e
capricharei na minha caligrafia que os meus amigos tanto apreciam. Não podemos jamais deixá-los aqui. Precisamos distribuí-los pelo bairro, pela cidade, pelo mundo os telonemas. O Senhor me ajuda? O poeta tem mãos de fada. Quando ele escreve, a caneta voa que nem borboleta. Vira vareta encantada, não é mais caneta não, é varinha de condão. Precisamos levar poesia para todas as pessoas, Teolonias. Escrever poesia em todos os cantos. Distribuir por todas as partes. Eu já li tantos livros, tenho medo de esquecer os versos mais bonitos ou aqueles importantes para mim. Então, por isso, precisamos encher o mundo de mais poesia, espalhando versos por todos os lugares. Assim estarão sempre conosco. Basta lançar um olhar. É sempre bom lê-los novamente. Estão repletos de sabedoria. Ah, dona Sofia. Gente, precisamos entregar esses cartões. Deixa eu mandar primeiro. Eu tive a impressão de estar ouvindo a voz da minha primeira professora, aquela que me dera a conhecer as primeiras histórias escritas. A casa de Dona Sofia havia se tornado para mim um território de deslumbramento e aventura. Uma passagem escancarada por um mundo de mistérios e sabedoria. Dona Sofia, saiba que a senhora, com seus cartões poéticos, encheu o coração de todos de poesia. É, gente, a poesia tinha encantado toda a cidade. Por onde a gente passava, a gente via pessoas lendo antigas poesias, uns relembrando poesias decoradas na juventude, outros escrevendo cartões poéticos dos livrinhos, alguns ensaiavam até colocar no papel seus sentimentos mais profundos. Por todos os lugares, em casa, na rua, na praça, todos liam romances, contos, crônicas e poesias. E se enchiam de paz e alegria. E você, aí sentada? É, você mesma. E você? Você aí sentada? Você acredita que a beleza da leitura e da poesia pode trazer mais alegria e paz à vida? Acredita? Vocês acreditam? É verdade, gente. A poesia pode encantar o mundo e as pessoas. Eu acreditei e acredito. Por isso, já dizia o poeta, os livros não mudam o mundo, eles mudam as pessoas. E nós somos essas pessoas. Então, gente, vamos espalhar poesia, vamos escrever poesias para o mundo, para a vida, para todas as Donas Sofias. Carteiro, quem vai querer cartões florais? Para fazer uso da palavra, representando toda a mesa, gostaria de convidar ele, secretário de Educação do município de Sobral, professor Herbert Lima Vasconcelos. Bem, bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro, ao nosso seminário. Eu queria inicialmente cumprimentar a todos os professores, a todas as professoras que estão aqui na manhã de hoje, para participarem desse momento importante, simbólico, por meio desse seminário,
que abre nosso período letivo em paralelo com as atividades que ocorrem em algumas escolas por conta da Semana Pedagógica, e ao mesmo tempo para tratar-se um tema de grande relevância, de muita importância, que vem sendo amadurecido ao longo desses anos, com o objetivo de fazer de Sobral ter mais um salto direcionado à melhoria da qualidade da sua educação pública municipal, que é discutir o currículo, que é discutir uma reestruturação, uma renovação e um aprimoramento do currículo que Sobral hoje implementa. Bom, mas antes disso eu não poderia também perder essa oportunidade. Eu acho que é a primeira vez que eu tenho a honra de me direcionar aos professores do Ensino Fundamental 1, que é o público principal da nossa manhã de hoje. E aí, assim, eu queria, em primeiro lugar, agradecer publicamente ao prefeito democraticamente eleito pelo povo de Sobral, Ivo Gomes, pelo convite para que eu pudesse vir contribuir juntamente com vocês, juntamente com a equipe da Secretaria com a Educação Pública Municipal de Sobral. Quero também agradecer às pessoas que, de maneira muito compreensiva, têm nos recebido, têm recebido essa nova gestão, que tem pouco mais de 3 semanas e 4 dias de trabalho. Nós ainda teremos uma jornada muito longa pelos próximos 4 anos, para que a gente possa aprimorar, contribuir, trazer algumas contribuições fruto de experiências anteriores. Quero reiterar aqui também a permanência inalterada de todas as conquistas que o município de Sobral tem e possibilitou a todos os educadores, princípios muito fortes, princípios como, por exemplo, da meritocracia, que faz com que os gestores e os coordenadores pedagógicos sejam conduzidos por seleção pública, princípio da autonomia pedagógica e da autonomia financeira, que fazem com que os gestores recebam, através de prêmios, de repasses da Secretaria, recursos que possam garantir a autonomia a eles, para que eles venham a corrigir ou a atender a pequenas necessidades que a escola tem, tá certo? A garantia da manutenção da formação em serviço ou da formação continuada, fortalecendo o que antes a SFAPEM fazia, que era um foco importante para o magistério, para a formação continuada, e que agora se fortalece sobre a visão e a perspectiva que, além do magistério, a escola de formação também vai contribuir com a gestão educacional como um todo, né? Capacitando, preparando todos aqueles outros profissionais que também estão na escola, não estão em sala de aula, mas educam os alunos da entrada, educam os alunos na hora da merenda, educam e auxiliam na área administrativa dentro da escola. E agora a SFAPEG, que amadurece, né, que cresce, que está entrando na adolescência depois de 10 anos de vida, passa a ser a SFAPEM, aliás, passa a ser a SFAPEG, porque além de fortalecer ainda mais a formação do magistério, ela também passa a contribuir com a gestão educacional. Por isso que ela ganhou aí esse novo nome, ficou até um pouco diferente do anterior, mas aos poucos vocês vão... Então, não se reduz nada, não se retroage nessa gestão, e sim se fortalece. E aí outros princípios também, né? Como, por exemplo, desafiar os gestores. E aí eu queria aproveitar esse meu momento de fala
Eu fiz isso ontem com os professores, as professoras da educação infantil, e eu queria também fazer isso aqui no ensino fundamental. Eu queria aproveitar essa oportunidade para pedir uma ajuda a vocês, porque eu acho que vocês vão ter um papel muito importante no início dessa gestão. Dentre os princípios de Sobral, da autonomia, da meritocracia, que fazem com que o município de Sobral, por mérito dos professores, dos gestores, da escola de formação e dos técnicos, seja hoje a melhor educação pública do Brasil, nós também temos um princípio muito importante aqui, que é o de desafiar os nossos gestores. Desafiar em novos ciclos de gestão. Porque quem está no serviço público, e nós somos professores e servidores públicos, nós somos transitórios em cargos de gestão. Nós não somos vitalícios. Isso é um princípio importante da gestão pública. E nesse momento, seguindo o que Sobral já faz há quase 2 décadas, nós estamos novamente desafiando os gestores. Eles estavam em unidades e tranquilamente, com muito diálogo, com muita conversa, fazendo com que eles se desloquem a escolas de matrículas semelhantes a que eles já tinham experiência, a grande maioria atender a um público que ele já tinha experiência. Então, quem está no fundamental permaneceu no fundamental como diretor, quem está em centro de educação infantil permaneceu em centro de educação infantil, e quem está em escola de tempo integral permaneceu em escola de tempo integral. Então, pela primeira vez, esse desafio ele foi com todos os professores da rede, com exceção de 3 diretoras que estão grávidas, e por conta da licença maternidade, elas já vão ter que se afastar, mas todos os demais diretores, cada um no seu nível fundamental, infantil, tempo integral, foram convidados e aceitaram nas melhores condições possíveis para novos desafios. E aí eu peço uma ajuda a vocês para que vocês acolham. Eles são servidores, a maioria são servidores públicos, são professores, estão vindo de uma outra unidade com experiência em gestão. Até os mais novos, que estavam há 1 ano em gestão, estão assumindo novos desafios, tá certo? E precisam do nosso apoio. Precisam do apoio da secretaria, precisam do apoio da comunidade e precisam do apoio dos professores, especialmente aqueles que estão indo para o ensino fundamental 1, tá certo? Então peço a ajuda de vocês, acolham, estabeleçam novos vínculos de amizade. Alguns estão naturalmente também conduzindo nessa transição uma parte do seu núcleo gestor, mas isso é normal, isso faz parte também do processo que Sobral já vive, e é um processo com muito êxito, e a nossa intenção é garantir e dar continuidade, fortalecendo essas importantes ações, tá certo? Então eu quero dizer mais uma vez que é um motivo de muita honra para mim poder contribuir com a Secretaria Municipal de Educação de Sobral, e eu espero que a gente se encontre e tenha muitas oportunidades de diálogos, de conversas, para que a gente possa guiar todas essas decisões prioritariamente direcionadas aos professores, aos estudantes e aos gestores das escolas públicas municipais. Tá ok? Muitíssimo obrigado. Secretário de Educação, para fazer a entrega simbólica de 2 kits de material didático para os professores, para que assim possam ser utilizados em sala de aula da melhor forma possível. Eu convido ela, que representa a turma do 3º ano, se presente. Ela que é da Escola Joaquim Barreto, a professora Antônia Josimar da Costa. Convido também ela que representa o 2º ano e é da Escola Antônio Custódio, a professora Antônia Flávia Parente da Ponte.
curricular de língua portuguesa e matemática. Conosco agora, Ilona Souza. Bom dia a todos vocês. É sempre, em primeiro lugar, uma honra, um prazer enorme chegar aqui em Sobral. É uma cidade tão linda, tão acolhedora, com um povo tão fantástico. E ainda mais do ponto de vista profissional, que é sorte mesmo de trabalhar com essa equipe fantástica aqui da Sobral. Vocês têm muita sorte de estar nessa rede, que é a melhor rede de educação pública do Brasil. Que eu decidi estudar no doutorado e também tive a sorte de poder vir aqui trabalhar nesse novo desafio de produzir uma documentação curricular que ajude a organizar a rede como um todo, a organizar as propostas pedagógicas, a produzir sequências didáticas e também a dar um salto no que oferece aos seus alunos, uma vez que os esforços que foram feitos até agora, né, a energia que vocês todos imprimem no seu dia a dia de trabalho, a competência que vocês fazem, executam as suas atividades profissionais, acaba batendo no teto de vidro que são os indicadores que existem no Brasil, tanto do ponto de vista nacional, quanto estadual e até do município. Tá? Eu vou mostrar para vocês assim, por que é necessário fazer um currículo. Então, o objetivo de hoje é por que é necessário mudar o patamar de desafio para o Brasil. E Sobral vai ser pioneiro nesse trabalho, uma vez que a gente tem o Ministério da Educação, né, o governo federal, fazendo uma proposta curricular nova, mas por que é necessário fazer essa mudança de patamar? Vou começar explicando o porquê. Eu preciso de total atenção de vocês, porque os gráficos que eu vou mostrar são complexos. Eu vou mostrar aqui, depois eu vou repetir do outro lado, para que vocês compreendam a natureza desse desafio. E a apresentação, obviamente, vai estar à disposição de todos que queiram consultar. Depois eu vou explicar por que a documentação de Sobral é tão diferente daquilo que vocês já viram até aqui, né? Ainda nós teremos uma nova versão para a Base Nacional Comum, que eu espero que se aproxime do que Sobral está propondo. As autoridades do governo federal já viram o documento de vocês. Quem aqui já viu o documento? Já leu o documento? Levanta a mão, por favor. Muito pouca gente ainda. Então, assim, esse documento já é público, ele está no site da Secretaria de Sobral e uma série de pessoas já viram, já leram esse documento, inclusive o pessoal que está produzindo documentos no Ministério da Educação. Então, foi muito difícil fazer o documento, sem os cérebros, né, que estão aqui da equipe de Sobral, pessoas absolutamente brilhantes, competentes no que fazem, aprendendo junto com a gente, fizeram esse documento que eu realmente recomendo a vocês que leiam com atenção. E a gente vai explicar hoje o meu segundo objetivo. Primeiro, por que mudar de patamar. Segundo, por que nós tomamos o caminho que nós tomamos do ponto de vista conceitual para propor o documento na forma como ele está sendo proposto. E no final, só uma retomada geral dos princípios orientadores, que são, digamos assim, um resumo filosófico desse trabalho que nós fizemos. Bom, pode passar, por favor? Bom, muita atenção aqui nesse gráfico, ok? Ele é um gráfico de um recorte das notas do PISA, que foram divulgadas recentemente, no início de dezembro, do PISA de 2015, ok? Então, quem faz o PISA? São amostras dos países participantes de alunos que tenham 15 anos de idade e que estejam matriculados nas escolas públicas, privadas, técnicas, etc., instituições
escolares regulares nos países que participam. Quem não participa do PISA, quem está fora da escola e quem está antes do 7º ano. Quem tem um atraso escolar muito grande, está antes do 7º ano, não participa do PISA. Qual é o ano típico de estar no PISA? Para quem tem 15 anos no Brasil e no mundo? É o primeiro ano do que se chama ensino médio aqui no Brasil, ou que recebe, mas que tem, segundo a classificação internacional de educação, seria o ensino médio, tá? Porque no Brasil, dependendo da data de nascimento, o aluno pode estar ou no último ano do fundamental ou no primeiro do ensino médio. Por causa disso, é possível fazer, uma correspondência entre o PISA e a prova Brasil, porque é aplicada, principalmente nos anos em que elas coincidem, como 2015, e portanto, se a amostra estiver correta, estão medindo a mesma coorte, né, mesmo grupo de pessoas de 15 anos, a gente, é possível a gente, para aqueles que estão no Brasil matriculados no ano, né, obviamente, é possível a gente fazer alguma correspondência e é isso que eu quero brevemente fazer com vocês no início da minha apresentação. Então, isso aqui é o PISA de 2015, portanto mais recente. Ele tem duas colunas, a mais clarinha é a mais recente, de 2015, a mais escurinha é a anterior, do PISA de 2012, tá? Essa nota é a nota de leitura, é a média das perguntas, né, dos acertos em leitura, embora o PISA tenha tido outro enfoque, tenha tido enfoque em ciências, essas são as de leitura, tá? E eu só trouxe, e eu dividi as notas em 4 grupos que eu já vou explicar, mas é fundamental que vocês compreendam aqui. O grupo daquele lado de cá, entendeu até aqui? Então, é o PISA de 2015 e 2012. Para leitura, já vou explicar a divisão dos países. E uma coisa importante de vocês entenderem, só a nota de quem tem pai e mãe com nível educacional mais alto. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou mostrar para vocês a nota média de leitura para a elite de cada um dos países que eu escolhi colocar aqui, ok? Incluindo o Brasil. Esse primeiro grupo aqui são os países que participam do PISA e que formam a essência, digamos assim, da comunidade europeia. São os primeiros, o núcleo central da Europa Ocidental, ok? Aqui é a média da OCDE, que é o grupo dos países mais desenvolvidos do mundo. Aqui, Portugal e Espanha, que embora façam parte da Europa, têm um histórico educacional atrasado em relação à Europa Ocidental, ok? Então esse grupo aqui, vamos recapitular. O núcleo inicial da Europa Ocidental, Portugal e Espanha, que são os países da Península Ibérica, né, que deram origem a esse outro grupo aqui, que é a América Latina, que tem um histórico educacional atrasado em relação à Europa Ocidental, mas que a gente já quase não nota aqui a diferença. Se a gente pegasse um PISA mais atrasado, a diferença era maior, ok? Mas, por causa, inclusive, das decisões curriculares, não somente, mas inclusive, de se aproximar, e o caso de Portugal é um caso que eu estudo com mais detalhe, então Portugal ainda está um pouquinho melhor que a Espanha. Então, por causa das decisões, das políticas educacionais que esses países adotaram,
eles se aproximam da Europa. Esses dois aqui são o Canadá e Estados Unidos. O Canadá é o outro país que eu também estudo de maneira comparativa. E o Canadá é dividido em províncias, né? Quem se lembra da Mary Jean Gallagher que teve aqui? Quem foi lá na palestra dela, né? A gente percebe que Sobral tem várias políticas educacionais em comum com a principal província lá do Canadá, que é Ontário, e esse grupinho aqui, que tem um desempenho, lembrando que é o desempenho dos alunos das famílias de elite. Não estou falando dos alunos mais pobres, estou falando das famílias de elite, em todos os países. E esse aqui é a América Latina. E esse aqui, com setinha, é o Brasil. Então é o seguinte, há alguma coisa profundamente errada, não com a cabeça e com o cérebro dos brasileiros. Nós não somos burros. Tem alguma coisa de errado com o nosso sistema educacional que faz com que um jovem de 15 anos da elite do Brasil tenha um desempenho muito menor, porque aqui a gente está falando de 400 e poucos pontos, que significa que ele está na parte mais baixa do nível 2 do PISA. Faz muita diferença estar entre o nível 2 e o nível 3, e nós tomamos essa decisão, vou explicar depois mais para frente. Isso está incluído no currículo. Faz muita diferença estar aqui ou estar aqui. Não é uma escala linear decimal ou sem decimal. A mudança de nível faz muita diferença. Isso é fundamental que a gente entenda quando a gente está falando de currículo. Ok? Pode passar para o próximo, por favor. Ninguém vai conseguir ler isso aqui. Eu vou explicar o que é. Porque eu preciso mostrar para vocês a diferença entre o que nós perguntamos para os nossos alunos, a gente explica o gráfico que eu acabei de mostrar, e o que os países desenvolvidos perguntam. Aí já começa a entender da onde que vem o problema. Não é que o brasileiro é burro, é que a gente não olha e acha que o aluno brasileiro é capaz de responder perguntas complexas. Esse texto é um texto de jornal que foi usado no PISA de 2012. Isso é uma questão que aparece no PISA como exemplo do que é cobrado, né, na prova. Olhem o tamanho, alunos de 15 anos, ok? É uma das questões da prova do PISA. Então, olhem o tamanho do texto. Esse texto é um texto de jornal que conta a história, que conta por que, com números, todos esses parágrafos que eu marquei aqui, tem números, tem percentuais da pesquisa. Então, é um artigo de jornal contando de uma pesquisa sobre percepção de bullying. Tá certo? Então, a prova do PISA é feita na língua do país, mas os textos estão escolhidos pelo mundo todo, eles são traduzidos, tá certo? Então, o contexto desse artigo fala do Japão, é importante isso aqui. Então, é um texto que conta de uma pesquisa que foi feita sobre percepção de bullying entre pais, entre professores, entre alunos, porque um menino chamado Kyoteru Okushi, nome complicado, vou explicar aí, é importante a pergunta, que se suicidou e deixou uma carta que ele estava se matando por causa do bullying. Ok? Então vejam, nós temos esse montão de texto com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parágrafos falando de número,
Um é a percentual de pais que sabem que tem bullying, o outro que os professores, etc. E aqui eles usam a palavra percentual, tá? E aí se faz a seguinte, pode passar? Duas perguntas. Duas perguntas sobre esse texto com essa quantidade de parágrafos que menciona números. Uma pergunta é dissertativa e pergunta o seguinte: por que o artigo menciona a morte de Kyoteru Okuji? Para muitos alunos não acostumados a lerem textos com atenção, só a presença deste monte de letra aqui já o faz desistir de responder a pergunta, certo? Isso é feito de propósito, né? Então a pessoa tem que ir lá e achar esse nome no meio daquele texto enorme, que inicialmente só fala de número, lá no finzinho, no penúltimo parágrafo, está o nome do japonês, tá? E a pergunta é dissertativa, ok? Uma prova aplicada em larga escala. A segunda pergunta sobre esse texto é uma pergunta de múltipla escolha, só que as respostas são dadas sob a forma de gráfico. Não é o que eu vou mostrar que a gente costuma fazer aqui, né? Então, lá atrás a gente estava falando em porcento, e aqui falando em qual é o percentual. É uma pequena mudança, mas a pessoa que responde precisa estar atenta, né? Então, qual é o percentual de professores em cada tipo de escola, ou seja, secundária, primária, não consigo ver aqui, enfim, ensino médio, ensino fundamental, ensino primário, né, ensino secundário, ensino primário, que não sabe que os alunos sofrem bullying. Então, a pessoa tem que voltar no texto, achar o parágrafo que fala dos professores, achar o número que fala de cada etapa e voltar para escolher aqui. Então, não é uma múltipla escolha óbvia, é uma múltipla escolha complexa e que necessita uma série de mobilizações cognitivas amplas. Próximo. Então, a chave de correção está aqui, eu já expliquei como é que funciona e diz como que a pergunta dissertativa deve ser corrigida. Isso é fundamental quando a gente faz uma prova ou uma atividade pedagógica. Nós temos o objetivo pedagógico, nós vamos desenhar uma maneira de, em primeiro lugar, de aferir o objetivo pedagógico e depois a gente desenha a atividade. Mas para aferir nós precisamos ter a chave de correção ou o que a gente chama em inglês de rubrica, que é uma grade de correção, né? Gradação. Se o aluno fala isso, ele tem a nota completa. Se ele falar só um pedacinho, ele tem essa nota e assim por diante, ok? Então, está aqui para quando vocês, se quiserem estudar a apresentação, está tudo detalhado. Próximo, por favor. Bom, aí o que nós fazemos aqui no Brasil? Perguntas, exemplo, que estão no site do INEP. Não estou dizendo que todas as perguntas são desse nível, tá certo? Mas é importante que vocês percebam a diferença. Bom, também de maneira a organizar as ideias, eu trago aqui a lista dos escritores da Prova Brasil, tá? Essa lista é importante por quê? Porque existem medições em larga escala que tem, primeiro, um cunho pedagógico para a gente saber se o mínimo
direitos de aprendizagem dos alunos estão sendo atendidos pelas redes de ensino no Brasil, e também por uma questão política, porque agora a IDEB e Nota de Prova Brasil tem também, e foi feito com esse intento, uma enorme cobrança política em cima das autoridades municipais, estaduais e federais. Okay? Não dá para ler aqui, mas o que eu quero chamar a atenção nessa tabela são os verbos, né? Os verbos que a gente usa, a escolha dos verbos num currículo são o segredo de um currículo bem feito. Nós somos sangue, não foi, Tajara? Né? Carol, a formadora que está aqui na frente, nós suamos sangue para conseguir não errar no verbo. Talvez a gente tenha errado, mas a gente tem que ter uma disciplina muito forte. Por quê? Nós estamos acostumados a usar verbos localizar, inferir, identificar. Localizar e identificar, a gente ainda consegue observar, porque estamos partindo do princípio que o aluno vai mostrar ou vai apontar numa resposta, vai identificando uma informação no texto, né? Interpretar o texto, a gente não sabe se é na cabeça dele como é que é, isso não está claro, tá? E reconhecer, estabelecer relação, identificar e identificar. Primeiro, então, os verbos não saem, eu vou falar mais para frente, de um patamar muito básico. A pessoa leu o texto é relativamente simples, a gente consegue identificar, localizar uma informação no texto, né? Os verbos começam a se complicar quando a gente tem que inferir, contrapor, analisar, etc., que não costumam estar claramente propostos nas provas padronizadas, o que acaba viciando todo o sistema, né? Próximo, por favor. Bom, vou dar exemplo de duas perguntas aqui que estão no site do ENEP como exemplo da Prova Brasil. A primeira pergunta traz uma passagem de ônibus com uma série de informações esquematizadas graficamente. E faz a seguinte pergunta: o passageiro vai iniciar a viagem. Então, a primeira coisa que a criança tem que saber que isso aqui é uma passagem de ônibus, mas está escrito, ó, não precisa nem inferir. Passagem de ônibus, já está dado. Terminal rodoviário, né? Aqui. Aí diz aqui a data, a poltrona e diz que o ônibus é leito. Ok? Se é leito, não é hora de dormir. Só com essa informação a gente responde aqui. Então, o passageiro vai iniciar a viagem à noite, à tarde, de madrugada ou pela manhã. É leito, né? Você já vai dormir à noite. Mas a resposta está aqui, né? Qual é o horário de saída do ônibus? 23h30. Então, a única coisa que o aluno que responde a esta pergunta precisa saber é que 23h30 é da noite. Segunda pergunta. Esse texto aqui é Chapeuzinho Amarelo, que você já está cansado de conhecer, né? É um texto do Chico Buarque, de uma menininha que tem medo de tudo, não faz nada, né? Primeira, eu no prova do doutorado, né? Prova de língua estrangeira, do mestrado e doutorado, os textos vêm com a linha marcada. Nem no trabalho de contar a linha para achar uma resposta, as pessoas que fazem prova no Brasil acham que os alunos brasileiros são capazes de fazer.
texto do PISA nem tem essa marca, tá? Então, pelo amor de Deus, então tem a marca. Depois, né, então tá aqui, o texto trata de uma menina que pode ir passando, só as marcas. Então, primeira coisa, número de linha, né? Então, quais são as alternativas? Então, chama chapéuzinho amarelo, né? Então, brincava de amarelinha, gostava de festas, subia e descia escadas e tinha medo de tudo. Mostra aqui para o pessoal quantas vezes a palavra medo aparece. Se não me engano, são 5 vezes. Né? Então, a palavra aparece tantas vezes que nem precisa de um texto a gente não marca, né? Então, enquanto nós nos propusermos a fazer esse tipo de pergunta no dia a dia, em todos os processos de seleção que os alunos das escolas brasileiras fazem, a gente nunca vai sair daquele patamar achatado da América Latina, né? Bom, então, vamos lá. Bom, eu trouxe aqui, pode passar por favor. Sobral está mais ou menos na média, né, no 5º ano, já no que deveria ter alcançado para o 9º ano, né, vou mostrar isso. E que é aqui, esse nível em que as escolas de fundo estão, no geral Sobral, está descrito aqui. Então, identificar a opinião e informação explícita em fábulas, contos, crônicas e reportagem. Identificar a informação explícita, reconhecer a finalidade de verbetes, fábulas, tais e reportagens. Finalidade do verbete, porque está escrito embaixo de uma foto, né? Reconhecer a relação de causa e consequência, inferir assunto principal e sentido de expressão em poemas, fábulas, contos, inferir informação em contos e reportagens, inferir humor em piadas e fábulas, e uma outra coisa que toda prova no Brasil tem, inclusive a do Enem, que é pergunta com tirinha, não precisa nem saber ler para responder, né? Bom, próximo. Esse gráfico também é super complexo, eu vou explicar para vocês o que eles querem dizer, porque é revelador, ok? Vou explicar esse lado aqui primeiro. Isso aqui são todas as notas de todas as escolas do Brasil, historicamente na Prova Brasil, desde 2005 até 2015, ok? 2005, 7, 9, 11, 13, 15. Todo o histórico da Prova Brasil, desde que ela virou censitária para as séries que avalia. Tá? Elas são dos anos iniciais, portanto são provas de 5ª série, são a média por escola. Cada bolinha, uma escola. Tá? Que média escola, da escola. Estão separadas pelas redes estadual, federal, municipal. Por que eu separei? Para mostrar que, primeiro que essa etapa ela é realmente muito mais municipal do que dos outros níveis administrativos, ok? E segundo, para tirar o mito que as escolas federais são o ó do Borogodó. Né? Pelo que elas custam, pelo que elas mobilizam, tinha que estar bombando já aqui, né? E então essa caixinha no meio é 50%. Essa cobrinha aqui, essa linhazinha aqui, são 25% de toda a distribuição. Então, o que a gente percebe na história da educação brasileira para o primeiro segmento do ensino fundamental? O que dá para perceber aqui?
que os melhores melhoram. Os melhores melhoram. E quem está aqui em cima são as notas mais altas, né? Essa aqui é a nota. Ok? Essa aqui é a nota média de cada escola. Os piores não melhoram. A não ser nessa última edição de 2015, que a gente ainda precisa entender o porquê. Deu uma pequena melhorada entre os municípios mais que tinham pior nota. E no estado deu um salto. Não sabemos o que aconteceu. Mas o nosso histórico, vou voltar aqui agora para explicar, é que os melhores melhoram muito mais rápido do que os que têm a nota pior. Então, a rabeira das escolas do Brasil não está conseguindo melhorar. E a diferença entre quem está no topo e quem está na base é indecente. Do ponto de vista moral, é indecente. Ok? Então, vamos lá. Próxima. Bom, aí é o seguinte, como a gente não consegue ensinar muita coisa no quinto ano, né? A hora que vai para o nono, aí a coisa não sai do lugar, tá certo? Então, o que nós temos aqui? As notas dos anos finais, divididas por estado, federal e municipal, né? Com uma pequena melhora, né? Mas que está relativamente estagnada aqui, dos melhores. E aqui, praticamente não sai do lugar, sendo que nesta etapa tem muito mais escola estadual do que municipal. Não é o caso de Sobral, mas a gente precisa saber. Trouxe da mesma forma as federais, que nesse caso aqui se saem bem para o teto de vidro que o Brasil coloca nessa etapa. Só que se vocês juntarem essa informação com a informação do gráfico anterior, a gente vai perceber que provavelmente tem uma brutal seleção entre uma etapa e outra, e aí a gente manda os piores para cá e fica para a cabeceira no ensino federal. E aí a gente fala para todo mundo que o ensino federal é melhor, porque é uma prova de que o ensino federal é bom. Prova que o ensino público é bom é Sobral, não tem outra no Brasil, infelizmente, por enquanto, tá? Vou mostrar para vocês. Bom, aí olha a prova. Então, estamos vendo assim, provando com número, tá? Pode passar o próximo, por favor. Esse é o mesmo tipo de gráfico, só para as notas de 2015, dos anos iniciais, o perfil é exatamente igual no desenho para os anos finais. Mas reparem uma coisa aqui fantástica, né? De Sobral para o Ceará, para o Brasil. Esse gráfico ordenou a nota das escolas que estão contidas dentro de cada estado brasileiro. Cada linhazinha aqui, cada caixinha é um estado brasileiro. Aqui dentro tem a nota de todas as escolas daquele estado. Eu ordenei esse gráfico por região. E nós sabemos que existe uma desigualdade regional aqui no Brasil e que a região norte é pobre, né? Primeiro tem pouca gente, é relativamente pobre. Depois nós temos o Nordeste, também muito pobre, até mais pobre, se a gente pensar que tem Maranhão, tem Alagoas, etc., principalmente. A região Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Então, a partir daqui, são os estados ditos ricos do Brasil. Dentre os estados pobres, qual é o estado que tem o perfil de distribuição de notas quase igual aos dos estados ricos? E desculpe lá, até melhor. Olha essa escola de topo. É tudo Sobral, tudo aqui. É Ceará.
Alguém ficou com dúvidas? Eu acho que é importante vocês entenderem o gráfico, né? Então, ó, estados, cada pauzinho é um estado, norte, tem aqui, ó, Roraima, Pará. Não, Amapá, isso aqui é Amapá, Tocantins, pá. Isso aqui é o norte. Isso aqui tudo é o nordeste. Isso aqui é o sudeste, o sul, o centro-oeste, ou seja, os estados mais ricos. E esse bonitão aqui é o Ceará. Agora eu vou mostrar um melhor ainda. Melhor ainda, senão fica craque em gráfico. Eu vou mostrar todo tipo de gráfico. Próximo. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Esses gráficos são da minha tese, tá? E eu estou fazendo a minha tese lá na USP. E como vocês sabem, pessoal, lá do Sul tem um preconceito danado contra o Nordeste. Então eu precisava provar, sem nenhuma dúvida, por que eu escolhi estudar Sobral, tá? Então eu vim fazer esse gráfico mostrando, ó, desculpa lá, o Ceará é bacana. Mas dentro do Ceará tem alguém que é mais bacana ainda. E é isso que eu estou mostrando aqui, tá? Então, isso é outra maneira de mostrar. Então, todas as escolas do Brasil, cada bolinha uma escola, para de novo os anos iniciais, tá? O azul é o Brasil inteiro, a nota está aqui, a mesma escala, tá? A nota da prova está aqui. E isso aqui é o nível de pobreza do município, tá certo? Então, significa que em cada município, isso aqui é a renda ou rendimento mediano, significa que aqui são todos os municípios do Brasil. Mas dividido por 50% de cada município tem renda abaixo desse valor que está aqui, tá certo? Isso é para mostrar o quanto que, apesar do Brasil ser rico pra caramba, né? O povo é pobre. Isso aqui é a renda média das famílias, mediana das famílias. Então, os meios congressos já estão marcando uma posição aqui. Todas as escolas do Brasil, metade mais pobre, aqui o Ceará, vermelho. Esse aqui é Fortaleza, então um pouquinho menos pobre que o Ceará, mas que está com as notas com a distribuição bem ampla, né? E o bonitão verdinho aqui quem é? Né? Então, vocês conseguiram entender então esse gráfico? O azul é o Brasil inteirinho. Isso aqui são as notas. Essa linha vermelha é a nota esperada para o quinto ano. Claro, até tudo dividido bem baixinho. Isso aqui é o Ceará, ou seja, a maior parte das escolas do Ceará está para cima e Sobral está voando lá em cima, né? Aí eu vou mostrar a decolagem de Sobral. Acho que é o próximo gráfico. Olha, isso aqui é a história da decolagem de Sobral. Então, lá em 2005, as escolas de Sobral todas estavam abaixo do esperado. E por que vocês foram chamados a dar de si o melhor por uma rede que resolveu tirar de dentro das pessoas o que elas têm de melhor para dar, do ponto de vista humano e profissional, vocês decolaram e hoje 25% das escolas de Sobral de quinto ano, ou seja, vocês têm a média acima do que é esperado para o nono ano. Então, o que acontece? Aí, você olha o dado e fala, peraí, mas esse povo trabalha tanto, né? Não é possível, eu acho que eles conseguem fazer coisas mais audaciosas ainda do que eles já fazem. E aí, nasceu o projeto do currículo, tá? Então, vamos falar do currículo. Vai passar. Bom, para quem não é Sobral, né, tem uma espécie de uma receita que precisa ser seguida. Então, esses países que vão bem no PISA, estão há anos, um copiando o outro, desde que apareceu o PISA, um copiando do outro, né? Então, as políticas educacionais nos
países desenvolvidos convergem. Que está tudo na internet, é uma aldeia global, todo mundo se conversa. Na Europa, ainda tem o Conselho de Ministros de Educação, os caras para conversar. Então, tem intercâmbio, né? O Brasil está isolado deste intercâmbio. A não ser Sobral, lógico, né? Aqui para o mundo não está, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Mas... Então, eu marquei aqui o seguinte: essas são normalmente as políticas públicas que fazem com que os países avancem no desempenho dos seus alunos. Um currículo ambicioso, decidido, tem um combinado sobre o que vai ser ensinado, né? Formação docente para ensinar aquele currículo. Não adianta ficar falando da teoria da educação se a pessoa não conhecer o currículo, não conhecer o conteúdo do currículo e não souber como vai ensinar o currículo. A didática é fundamental, né? Não é isso que a gente aprende nas escolas de educação pelo Brasil afora, né? Então, precisa aprender o conteúdo do currículo e como ensinar. Adicionalmente, precisa também aprender, isso os países desenvolvidos também fazem, a pesquisar as melhores maneiras de fazer isso. Ou seja, fazer o quê? Ensinar o currículo, tá? Então, a pesquisa financiada com dinheiro público em alguns dos países desenvolvidos, principalmente no Reino Unido e em Ontário, porque eu tive a oportunidade de perguntar para pessoas das universidades do governo, é a sala de aula. Pesquisa assim, solta, né? Sem nenhuma conexão com a realidade, pode fazer, liberdade de cátedra, mas não é o setor público, não é o contribuinte que paga, tá? E no Brasil nós temos uma questão muito séria com isso. Avaliação permanente. Então, isso aqui, ó, formação docente para ensinar o currículo, você já tem. Aquele currículo que está aqui, que é o currículo real, né? Isso você já faz aqui com maior competência. Avaliação permanente para monitorar o aprendizado, vocês também já fazem, né? Com muita competência. Pois, produção de currículo a partir de sala de aula. Eu sei que você já tem essa competência, ela é compartilhada por meio das formações, mas isso é uma coisa que se casa com o uso do material que já vem pronto, tá? Depois, pesquisa educacional com foco no ensino e no avanço profissional dos docentes. Então, para avançar na carreira, é necessário ser capaz de estudar fenômenos educacionais e sistematizá-los em pesquisas avaliadas pelos seus pares. E uma comunicação eficaz em interação com a clientela e sociedade. Também sou brilhante fazer isso, né? Então, os pontos que estão marcados com o TIC é o que vocês já fazem também. Os que são bolinha é que ainda precisa fazer. E o que está com a setinha é o foco do que eu estou falando aqui hoje, que é a nova política que vai ser implementada aqui em Sobral a partir de vocês, é óbvio, né? E alinhando com o que o Brasil resolveu finalmente fazer, que é a Base Nacional Comum Curricular. Bom, então, por parte, tá? Então agora eu vou falar com vocês sobre primeiro, o que significa um currículo. Nós partimos dessa visão do que é um currículo para escrever o currículo. A nossa crença no currículo, pode passar, é que o currículo, pode passar de novo, o currículo é uma ferramenta de gestão pedagógica em sala de aula. Quem vai dizer se o documento que a gente preparou é bom ou não é, são vocês, tá certo? Então, se o currículo não funciona para ajudar a planejar a sala de aula, ele não é um bom documento curricular. Ele não é um bom instrumento de gestão. Então, em primeiro lugar, o currículo tem que funcionar na sala de aula. Se ele funciona na sala de aula, ele funciona também na gestão escolar, que é na sala de aula com os coordenadores pedagógicos e a equipe que está acima, a direção e a rede, né? E se
nessas instâncias consegue funcionar de uma maneira geral. Na gestão, por exemplo, eu vou dar um exemplo, vou dar um ilustrar, né? Então, se você tem um currículo, você consegue falar, ok, vou ensinar isso aqui nessa série, já conheço mais ou menos os meus alunos, eu preciso dessa sequência pedagógica aqui durante o ano ou durante o bimestre, combina, né, os professores todos com seu coordenador pedagógico por escola, depois junta nos grupos, e a rede precisa adquirir material de acordo com aquilo, né? Então, é um planejamento que vai e vem. Mas se ele não ilumina as decisões de sala de aula, a rede não consegue fazer um trabalho alinhado, né? Como que eu já fiz aqui. E se tudo der certo, né, ele vira uma inspiração para a lei, para a sociedade, para uma nação, etc. Mas volta a dizer, se não funcionar na sala de aula, não funciona como instrumento, e o esforço que nós fizemos foi colocar uma linguagem para ser compartilhada nas decisões pedagógicas de sala de aula, obviamente, de sala de aula de planejamento pedagógico, que pode ou não ocorrer dentro da sala de aula, mas a metáfora é para decidir como implementar o currículo que foi feito, tá? Próximo, por favor. Isso aqui pode passar. Isso aqui é só para vocês lembrarem, né? Sala de aula, coordenação pedagógica e gestão escolar, rede de ensino e visão, missão nacional de educação. Quando nós começamos o projeto do currículo, a primeira coisa que a gente fez foi entrevistar uma amostra de atores da cidade, de professores, de pessoas da rede, mas também da Câmara Municipal, dos empregadores da cidade, e perguntar para eles o que vocês sonham para Sobral, como que vocês veem o futuro de Sobral. E todo mundo falando, brilhante, nós queremos ser líder, nós queremos ser muito bom, né? E tá bom, e o que isso tem a ver com a educação? Então, as pessoas falam, a gente tem que saber já o que eles já sabem, mas um montão mais de coisa, né? Então isso deixou a gente animado e confortável em fazer o currículo mais ambicioso. Pode passar para o próximo? Bom, como é que a gente mede a qualidade de um documento curricular? Próximo. Bom, antes de começar o trabalho, gente, eu não sou da área de currículo, né? Até foi bom, porque assim eu não estava amarrada, né? Nas bibliografias atrasadas. Eu comprei um monte de livro, comecei a ler, falei, bom, preciso fazer uma imagem mental do que a gente vai fazer aqui com a equipe, né? Eu preciso pensar numa coisa, eu trabalho muito com uma imagem mental, um mapa mental. Aí eu pensei, falei, gente, nós vamos botar um monte de coisa. Que nem sabe quando a gente faz para fazer perfume? Fazer perfume, você tem que pegar um monte de pétalas de flor, né? Toneladas de ideias, né? De coisas boas, de pensamentos, de dúvidas, etc. Coloca numa máquina lá no fundo, só uma pontinha. Isso para nós é o currículo. Daquilo com que a gente trabalhou. É um grande funil mental de ideias, de referências. Não tem bibliografia, nenhum currículo que nós consultamos dos países envolvidos tem bibliografia. No máximo uma citaçãozinha, bem assim, só para engajar. Não é um documento acadêmico, é um documento que está carregado de teoria, mas é um documento operacional, tá? Então é um funil. Aí o que tem dentro desse funil, né? Quais são as pétalas de rosa que a gente põe? Primeiro, são as aspirações de uma sociedade, comunidade ou nação. Foi o que a gente fez. Nós vamos perguntar para as pessoas o que vocês sonham para Sobral, né? Então colocamos lá dentro as aspirações, que é o último assunto que eu vou falar com vocês. Depois, uma seleção do tipo de conhecimento que vai ser transmitido. Alguma coisa a gente já sabe. É língua portuguesa, provavelmente língua inglesa, matemática, né? É o que o mundo ensina para os seus alunos, né? Não muda muito, né? Em termos das áreas de conhecimento, né? Depois, a identificação da hierarquia. Bom, o que eu ensino antes, o que eu ensino depois, né? E isso se transforma, essas ideias todas aqui começam a dar forma ao currículo.
Então, a segunda coisa, primeiro a gente fez, nós fizemos assim. Primeiro nós fizemos um diagnóstico, então, todos os materiais utilizados na rede, para a língua portuguesa e matemática, mapeamos em uma lista, né? Rumamos. E olhamos dentro desse material os objetivos pedagógicos de cada um. Aí tomamos um primeiro susto. Eu vou mostrar para vocês. Sobral, apesar de toda a competência, também cometia um erro importante, que eu vou apontar já já. Depois a gente foi perguntar para os professores o que vocês são para Sobral, né? E aí a gente reuniu um grupo grande de trabalho, que era um grupo de 30 pessoas, e falou para eles: vamos resumir o nosso empenho filosófico e moral. Eu vou falar, são os critérios orientadores, que é a última coisa que eu vou falar aqui. Foi a primeira coisa que surgiu, o primeiro produto, né? Fora o diagnóstico anterior. Depois, as definições da área de conhecimento e disciplina. Por que língua portuguesa e matemática? Porque se a pessoa não souber ler de maneira altamente competente, esquece as outras disciplinas. E a disciplina que casa com língua portuguesa para compreender o mundo em que nós vivemos é a matemática. Então, quando que se quer começar um caminho, né? Imagina que a gente vai fazer o caminho de peregrino para Santiago de Compostela. Qual é a primeira dica? Leva o mínimo possível. Já começa o seu desprendimento com o mundo material. Tá? O mínimo possível. É uma água e um sapato confortável, uma roupinha para proteger do sol. Foi o que nós fizemos. Língua portuguesa e matemática para começar. Todos os outros países fazem isso. Às vezes soltam documentação de língua portuguesa e matemática na frente e vai soltando as outras. Às vezes produz na frente e essas, digamos assim, guiam as outras, mas que tocam tudo junto. Ou às vezes, como fez os Estados Unidos, para não dar briga, a história, geografia, não sei o quê, é só a língua local e a matemática, para facilitar, tá? Então, a gente tomou essa decisão aqui também. Depois, a lógica inerente de cada área do conhecimento. Vamos buscar como é que se ensina a língua portuguesa? Como que se hierarquiza o conhecimento da língua portuguesa? E também da matemática, né? Existe um conhecimento que está acumulado aos estudiosos dessas duas disciplinas e que a gente colocou na estrutura do currículo. Mais um. E aí a gente tem que tomar uma decisão, que isso aqui é o matador do currículo, é escrever, não sei quantas, alguém fez a conta, X milhares de objetos de aprendizagem, né? Ou a gente fez um primeiro padrão para cada etapa, o que realmente não podia deixar escapar para cada, né? Educação infantil, fundo 1, fundo 2, o que a gente queria no final, e aí escrever as danadas das habilidades, né? E uma coisa, pode passar, e uma coisa que se a gente não entender também, a gente não se apropria do currículo e não entende o que está por trás, né? E não vive o que está por trás. Cada habilidade tem que ter um verbo observável no infinitivo, ou seja, o aluno vai ler, o aluno vai escrever, o aluno vai falar. Tudo que é observável. Porque se não for observável e ficar só na cabeça do aluno, eu estou supondo que ele domina aquela atividade. Se não for aferível, não dá para ser uma habilidade curricular. Pode ser outro tipo de habilidade, mas não pode estar no currículo. Tá? E depois seguido do conteúdo. Acontece que tem habilidades que precisam de uma qualificação. Aí a gente pôs uma vírgula, uma oração subordinada com o verbo no gerúndio. Então, ler, vírgula, demonstrando fluência com 60 palavras por minuto. Tá? Então, é um verbo definitivo que é aquele que é o principal. Por isso que ele está no definitivo.
vírgula e tudo que vem depois, que qualifica como que o aluno vai fazer aquela determinada coisa, né? Pronto. Então é isso, ok? Isso que a gente fez. Outra coisa que a gente estudou o material, deu livro, etc e tal, a gente descobriu 4 coisas que o currículo tem que ter. E que os currículos que a gente também estudou currículos brasileiros, tá? E o único que mais ou menos se salvava era o do Acre. Mas ele não resolvia, porque a gente falava, olha, o Acre já tá bom, tá aqui, toma Sobral, tá? Mas não resolvia a questão. Por quê? Não por causa disso, vou explicar por quê. Então, primeira coisa, clareza na linguagem. Você vai usar aquilo no dia a dia. Gente, imagina o manual do liquidificador, que é um manual. O currículo é um manual de sala de aula, manejo da aula. Você pegou, hoje eu vou dar isso, a gente vai fazer mês que vem, né? Fazer uma progressão que fosse descrito com a linguagem do Bourdieu, né? Calculo. O sujeito começa pelo objeto, aí depois vem o sujeito lá embaixo, 3 sujeitos, volta para trás no pensamento, né? Vocês iam moecer os dedos e não iam fazer suco nenhum com esse liquidificador se fosse o Bourdieu que escrevesse. Então, não dá para ter essa linguagem, tem que ser uma linguagem clara, objetiva, do dia a dia. Penamos também para tentar acertar, espero que a gente tenha conseguido. Segunda característica, a coerência na estrutura. A gente ia e voltava. Não, gente, ó, é daqui pra cá, é uma escadinha que vai levar. Então, como é que é? Vai e volta, vai e volta. Por quê? Porque quando você consulta a tabela de progressão, que você vai usar no dia a dia, tudo que vem antes está logicamente encadeado e explicado, né? Então, se a gente não tiver agora, eu falei para a menina, vai dar raiva. Porque a gente sua o sangue para fazer, a pessoa vai ler e fala assim, ai, óbvio, né? Só que para chegar no óbvio, no ovo de Colombo, a gente pegou, né? Porque não tinha referência, mesmo estudando as referências internacionais, nenhuma era tão detalhada quanto o que a gente resolveu fazer. A gente achou que a gente ia dar uma contribuição enorme para a rede, né? E para outras redes que quiserem usar o documento, se tivesse mais detalhado, porque facilitaria o planejamento, tá? E também a formação docente. Então, o desdobramento, desde da filosofia moral, né? Daquilo que estava lá atrás, que eu vou mostrar para vocês, falou, não, a gente quer uma coisa ambiciosa mesmo. E como isso vai para a sala de aula, tem uma lógica que não saiu assim, dormindo, né? Foi muito estudada para chegar até aqui. Depois, rigor acadêmico, tá? Então, voltando lá para o PISA. No meio do caminho, a gente teve a oportunidade de estar com a Mary Jean, ela é lá de Ontário, aí estudando, né? Mulher, sentando uma pobrezinha, contando com ela 2 vezes, sentando com ela. Tudo que a gente tinha de dúvida, a gente está estudando os currículos de Ontário, ó, faz anos. Tira dúvida, pergunta, dica. Aí ela falou assim, olha, nós tomamos uma decisão. A gente pegou o nível 3 do PISA, que é 500 pontos no PISA, que é a média dos países desenvolvidos, e decidimos que o aluno do lado de Ontário tinha que aprender isso na 6ª série. Até a 6ª série. Não é nada, né? Até, porque o conhecimento é construído. E depois, fica mais sofisticado ainda, né? Aí, desculpa lá, mas não vai ser assim. Vamos fazer o seguinte, a gente combinou com o pessoal da equipe. A gente coloca o nível 3 no 9º ano, se tudo der certo, a hora que a gente Sobral finalmente participar diretamente do PISA, a gente vai ter no 9º ano os alunos de Sobral chegando no nível dos alunos dos países desenvolvidos ali direto de Sobral para o mundo. E para construir isso, a gente colocou o nível 2 até o 5º ano. Isso tem uma implicação, fora o trabalho que vai dar para fazer, né? Mas também a gente já fez metade do trabalho. Existem estudos que mostram
E por isso que o cara já fez essa maneira, só que de uma maneira mais ambiciosa, para que ele já está lá na frente. Que mostra que se toda a população do Brasil dominar o nível 2 do PISA, o nosso PIB, produção interna de riqueza, aumenta 7% no dia que isso acontecer. Só por causa disso. Só por aumentar a capacidade de processamento de informação dos brasileiros, na média. Ok? Não é à toa que a gente está fazendo isso, não. Tá? É para melhorar o nível de vida da população de Sobral e do Brasil, se Deus quiser. E a última é a progressão. Porque tem uma coisa que é super comum, né? Que junta esse quadro com o próximo, que é o seguinte. Eu recebi o alô, isso não acontece aqui em Sobral, tá? Mas faz parte da mentalidade do professor. Eu sei que aqui em Sobral há uma preocupação enorme em ter interação entre um ano e outro, né? E daí, isso é ligado muito pelo processo de avaliação. Então, a gente precisa dar a progressão por duas razões principais. Uma é que todo mundo que for estudar o currículo vai conhecer o documento inteiro. Ah, mas eu sou professor de educação infantil. Só que você tem que saber qual é a sua contribuição para o aluno do nono ano que vai chegar no nível 3 do PISA. Isso faz de vocês uma rede mais coesa, né? Ah, mas eu sou professor de educação de português, eu tenho quanto ano para fazer, mas eu tenho que exigir, né? E contribuir para que quem faz o trabalho antes de mim me entregue um garoto em condições de seguir naquela progressão. Eu tenho que combinar com a minha rede que se tiver tendo um problema com aquele garoto, ele vai ser monitorado, acompanhado e compensado para que chegue o mais próximo possível do que precisa chegar na quinta série, na sexta série, na quarta série. E a gente, e a progressão também facilita uma coisa que eu tenho certeza que vocês veem na sala de aula, que é a necessidade de fazer um ensino minimamente diferenciado, porque numa sala de aula você tem um aluno que está adiantado, o que está na média e o que está atrasado. Quando a progressão está clara, eu consigo planejar melhor o meu ensino de forma que eu consiga produzir coisas para os 3 níveis. Então, sabendo o que vem antes e o que vem depois, eu consigo planejar, a rede consegue planejar e ajudar vocês em ter proposições pedagógicas dentro da mesma sala de aula com níveis diferentes de dificuldade, porque isso é parte de um processo já mapeado de aprendizagem, tá? E a outra coisa que é a central aqui, que é uma outra quebra de paradigma que o currículo é o único para a educação básica, começando na educação infantil. Quando a gente começou a fazer o currículo, a gente falou, não, na educação infantil a gente já dá conta, porque está todo mundo organizado, e aí, não precisa fazer educação infantil neste momento, vamos fazer depois, mas neste momento não. Aí eu fui embora, né, fazendo mais de currículo, tudo bem, né, porque tu já partiu do pé. Quando chegou no meio do caminho, eu falei, gente, olha só, eu não consigo progredir nesse processo insano se a gente não definir qual é o perfil de prazo do primeiro ano. Eu sei que vocês já fazem. Aí estava um grupo aqui, que algumas pessoas testemunham desse processo. Eu, gente, eu não vou seguir se a gente não sentar. Agora, nesse minuto, a gente vai fazer o sistema lá na escola da Mata. Foi? Foi para marcar? Nós ficamos o dia inteiro. Quantas horas nós ficamos naquele dia? O dia inteiro tomando aquela sopinha da merenda, sabe? O dia inteirinho. Gente, peraí, o que vocês fazem? Como é que faz? Como é que o menino, primeira coisa, o que ele faz primeiro quando ele chega na educação infantil na escola? Ai, apaga, muda pra cá, acerta. Ok. Então, a gente já. Então, não consta do material
que vocês vão receber, né? Ainda, porque como não foi combinado, não pode postar. Mas o trabalho foi feito, senão a gente não conseguia seguir. Então, até para vocês terem a segurança de que foi pensado, como que eu posso garantir que o menino no segundo ano faz isso, no terceiro faz isso, aquilo, se eu não tenho certeza, e o grupo ainda fez o seguinte, olhou para cada habilidade que a gente estava puxando e que é avaliado no sistema de avaliação do município, qual era o percentual de atingimento, de desempenho naqueles escritores. Para ter certeza que era responsável a decisão de seguir com essa proposição, que é perfeitamente alinhada com todos os países desenvolvidos, né? Então, vocês já fazem aqui, e que aparece na ANA, por exemplo. Bom dia. E também, assim, diante do que você está relatando aí, de todo, né, o progresso aí, desenvolvimento do currículo, também é bom e claro evidente que a partir do momento que todos nós, enquanto professores, a partir da leitura do documento, que fique claro essa questão da entrada dos alunos do primeiro ano, que não é anteriormente lá na educação infantil que a gente vai quebrar as etapas, mas que a gente precisa saber como esse aluno sai da educação infantil para o primeiro ano, assim como sucessivamente do quinto ano para a entrada dele no sexto ano, né, tendo com clareza e coerência também de que não é quebrando as etapas, principalmente lá dentro da educação infantil, porque há uma grande crítica como se as etapas fossem queimadas e, na verdade, né, teve todo esse cuidado das etapas não serem queimadas a partir da análise e construção do currículo. Exatamente, Lucy. É importante compreender que o fio foi todo puxado para ter certeza de que a gente estava fazendo uma coisa séria, responsável, tá? E aí, a próxima, nós encaramos o currículo de Sobral como uma coisa só, que começa lá na educação infantil, para mim, no português e matemática, e vai até o 9º ano, que é a responsabilidade do município. Depois, o que vai acontecer com esse aluno no ensino médio? Precisa de uma outra etapa, né, que parece que vai ser dada pela Base Nacional Comum, ou o Estado vai acabar decidindo, do que continua da obrigação do Estado brasileiro com esse aluno, tá? Mas no documento, a concepção, a estrutura e a progressão do que foi feito aqui nesse esforço foi de um documento que tem a mesma lógica desde da pré-escola até o 9º ano, tá? Bom, os erros sistemáticos. Eu vou passar batido pelo seguinte, não vou passar batido assim, vou explicar rápido, tá? Porque já está dando a hora, e também porque a gente venceu. Eu quero mostrar para vocês o que nós vencemos, tá? Primeira coisa. Então, quando a gente analisou os documentos brasileiros, face as teorias, os livros que a gente leu sobre o currículo, e face principalmente ao que os países desenvolvidos fazem, nós percebemos alguns erros sistemáticos, tá? Então, é isso, a gente percebeu. Então, no Brasil, tem erros que aparecem tudo no currículo. Alguns mais, outros menos, mas tem, tá? Próximo. Primeira coisa, gente, para começar um currículo, concessão do Acre. Por isso que eu já gostei do cara do Acre. Do Acre é o seguinte, é uma carta, nem estava assinada pelo secretário, não é uma carta do grupo que fez dizer o seguinte: não dá para ser tão desigual. Os alunos brasileiros, os alunos do Acre não sabem, não estão aprendendo quase nada, isso não é moralmente possível, os nossos professores têm uma formação muito frágil, resolveram fazer esse currículo detalhado. Então, sinal, para explicar, tá? O resto é porque o PCN, é porque Pedro Álvares Cabral, é porque lá na Constituição. Gente, isso aqui está dado, ninguém vai fazer um currículo desrespeitando a lei. Mas não dá para perder 20 páginas recuperando a legislação toda que funcionava. Já que o primeiro que só fez falou, tá bom, eu vou cuidar da minha vida, né? E tem uma questão. Muitas dessas determinações que têm a ver com o currículo e a razão pela qual você faz referências a ela foram escritas
por pessoas que estavam, que tinham poder para escrever suas normativas e que não gostam do currículo, entendem que currículo é uma coisa autoritária, e que não é a visão moderna sobre o currículo. O currículo nos países envolvidos foi criado dentro do âmbito de programas de combate à pobreza. Porque as famílias de elite sabem que os filhos têm que aprender para ocupar os melhores cargos de uma sociedade. Quem não sabe são os pobres. Então os currículos nasceram de programas e de visões de mundo progressistas. Aqui no Brasil é que havia um discurso de que currículo é uma coisa, sei lá o que, autoritária. É o contrário, coisa de direita, é o contrário, tá? Quando a gente fala que todo aluno está alfabetizado até o final da primeira série, né, como vocês já fazem aqui, praticamente todos os alunos já estão alfabetizados, é o filho do pobre, é o filho do rico, não quer saber, é todo mundo. Isso é libertador, isso é revolucionário, o resto é conversa, tá? Então, a gente sabe, a gente inclusive menciona a Constituição, claro, a gente olha para a Constituição e diz, a nossa Constituição é uma Constituição que preza pela paz, pela resolução pacífica de conflito, pela não discriminação, pela equidade, pela igualdade entre os seres humanos. Mas isso não está dado na nossa educação. A gente quis trazer esse espírito para dentro do nosso documento. Próximo. Eu já expliquei, vou só passar, mas quem quiser a apresentação toda está aqui, da onde eu tirei essa percepção, né? A gente relativiza a responsabilidade de educar. No dia que o grupo, nos dias das reuniões do grupo grande dos 30 na rede, que a gente falou, precisamos de um quadro que resuma as decisões e as mobilizações morais dessa rede, né? Uma das coisas fundamentais e brilhantes que surgiu foi: precisamos deixar claro o que é responsabilidade da escola. Quando a gente fala de currículo, é currículo escolar, responsabilidade desta rede, dessas autoridades, desses professores, desses profissionais. O que pode ser aprendido fora pode estar contemplado aqui também, mas há uma divisão clara. Vou finalizar com isso. Próximo. Mesma coisa. Então, a gente relativiza, a gente acha que escola é chato, a gente pede desculpa, né? Essas resoluções têm muito isso no texto, tá? Eu destaquei aqui, depois eu vou ler quando quiser. Próximo. Então, primeiro passo, a gente precisa reconhecer que a educação escolar formal é uma coisa positiva, que todos nós precisamos valorizar e nos engajar, né? Ela é desejável, passível de ser estruturada, não é espontânea, não é solta, né? Ela é estruturada, ela é planejada, ela é meticulosamente desenhada, mesmo que seja para fazer uma brincadeira com as crianças na educação infantil. Pode ser brincadeira, é brincadeira, mas quando a gente escolhe aquela atividade para aquele tipo de aluno, é porque tem toda uma teoria de desenvolvimento infantil por trás, não é solto, tá? Planejado com o objetivo claro de construir o futuro do aluno da sociedade. Nós temos que acreditar na escola, eu sei que tem Sobral pregando para convertido, no papel da escola como desenvolvimento da sociedade, social, econômico, pessoal, etc. Né? Outro equívoco: achar que os alunos não são capazes. Isso aí, tudo que a gente olhava. Em Sobral, quando nós pegamos todo o material que é usado na rede, fizemos uma planilha. Gente, bom dia mais uma vez. Quando o Condelson apresentou, né, para a gente, ontem também, vem a questão do tema do seminário, né, currículo, concepção, importância e impacto no ensino-aprendizagem. Eu acho que nesse momento é um momento de reflexão, de novos conhecimentos, principalmente de novos conhecimentos, porque é um documento novo.
é um documento que vai ser implementado na rede municipal e eu acho que, acima de tudo, a gente precisa nesse momento silenciar, ouvir, para que a gente possa, né, entender até melhor quais são as críticas construtivas, quais são as críticas que podem ser melhoradas dentro do documento. E para isso é necessário nós, enquanto professores, que estamos aqui e que somos da rede municipal, estarmos atentos à apresentação da professora Ilona. Obrigada. Obrigada. Bom, então o que aconteceu? Então nós colocamos os objetivos pedagógicos que a gente tirou de dentro do material afetivo que era usado, né? Pilhas e pilhas de livro e de material que eram usados aqui em Sobral. Nós percebemos uma coisa: depois que os alunos eram alfabetizados, eles quase não aprendiam quase nada novo. Aí quando chegavam no 6º ano, caía um monte de cobrança em cima dos alunos. Aí eu me lembro, não sei quem foi que falou na hora que eu bati o olho, gente, por isso que os pobrezinhos, a hora que chega no 6º ano, fica todo perdido, né? Então, a somatória, né, a combinação da gente perceber que tinha um vácuo que todas as escolas brasileiras têm. Nós fomos olhar currículo de escola privada, eu fui olhar a escola que a minha filha estava, a Paula olhou a escola dos filhos, nós olhamos a escola de elite lá de São Paulo e todo mundo viu erro. Por quê? Porque a gente não acredita na capacidade dos nossos filhos e dos nossos alunos. Então, Sobral alfabetizava, ou dava a noção básica dos números, de matemática, ficou muito claro, então não ensinava nada. Aí chegava no 6º ano, quer que o menino aprenda matriz, quer que o menino saiba a percentagem. Não, não é possível. Pode sim, já foge da escola, né? Toma um susto e vai embora, né? Então, o que a gente fez? Combinado com as descobertas das neurociências que mostram que o cérebro da criança está pronto desde muito cedo para aprender muita coisa, a gente falou, não é assim. E não é assim que os outros países estão fazendo. Então, o que aconteceu? Os países que a gente olhou, né, foi Canadá, Reino Unido, França, Estados Unidos e Portugal, fizeram primeiro documentação do ensino fundamental e muito recentemente, Portugal, por exemplo, lançou a de educação infantil em julho de 2016, fizeram a sua documentação para a educação infantil. E a documentação da educação infantil segue a mesma estrutura do ensino fundamental, que é o que a gente já propôs aqui para Sobral. E mobiliza esses alunos cognitivamente muito desde a educação infantil. Eles estão sofrendo? Tem alguém de chicotinha para ver? Não. Eles estão brincando, fazendo um monte de coisa legal, pintando, fazendo pecinha de teatro, lendo junto com as suas professoras, mas com a intenção muito clara do que eles precisam aprender, para não perder tempo, né? Essa janela cerebral que está aberta desde a barriga da mãe até o 4º, 5º ano, precisa entrar um monte de coisa, borboletas coloridas e passarinhos lá dentro, sob a forma de conhecimento. Então, não se pode perder essa faixa que a gente até aqui achou que os alunos tinham que ficar fazendo não sei o que, ou repetindo o que tinham aprendido antes e trazer muita coisa nova. Essa é a grande mudança do currículo, né? E que recai sobre vocês, que os alunos vão trabalhar e fazer muito mais coisas com a cabeça deles, né? O cérebro deles vai trabalhar bastante. Próxima. Gente, no PNLD de 2016 ainda está dizendo que os livros dos 3 primeiros anos o menino está alfabetizando. Como o menino do 2º ano, você que já alfabetizou, ele já pode estar lendo um livro super bacana, dividido em capítulos, com 100 páginas. Pode. É só ter um livro na mão. Senta lá com o menino, deixa ele estar alfabetizado, tem um mínimo de vocabulário, ele senta e não há nada que tire ele dali. Muito melhor que tablet, televisão, né? E todas as outras coisas que também podem acontecer na vida dele,
mas um livro cheio de palavras e de ideias, de histórias bacanas, é muito mais rico, né? Então, PNLD, da puxa para baixo, né? Recente. Próximo. Então, o segundo passo é reconhecer que os alunos têm capacidade de aprender muito mais do que eles vêm aprendendo até aqui. Por isso que eu chamo a Prova Brasil de pegada de vidro. E baixo. E é baixo esse pegada de vidro. Pronto, próximo. Depois, eu não sei o que foi que aconteceu no mundo educacional brasileiro, que uma coisa essencial no mundo educacional, que é a taxonomia de Bloom, simplesmente não é só foi esquecida. Tem várias gerações de educadores no Brasil que, primeiro, não ouviram falar de taxonomia de Bloom. Não tem um documento sobre a taxonomia de Bloom traduzido para português. O único documento que a gente achou para dar para a equipe estudar é um documento da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de São Carlos. Quem aqui já leu esse artigo ou qualquer artigo sobre a taxonomia de Bloom? Levanta a mão. Então, a taxonomia de Bloom é um psicometrista americano que, diante do desafio de monitorar o aprendizado dos alunos, nos anos 50 isso, né? Porque tinha uma pressão para o desenvolvimento social, né? Uma pressão política para o desenvolvimento social equitativo, né? Nos Estados Unidos nessa época, e precisava saber se os alunos aprendiam. Quer dizer, tirou o pessoal lá da zona rural e começou a botar na cidade, né? Está botando na escola, obrigatório. Lembrando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um dupla guerra, né, da época do final do início dos anos 50, e que diz que todo ser humano sobre a superfície da Terra é igual e tem direito à educação. Aí precisa medir que direito é esse, né? Saúde é mais fácil, tal, saúde, então você tem que medir. Aí o Bloom falou, bom, então peraí, então ele escreveu um livro e ele começou então a fazer uma lista de verbos. Então tinha o seguinte, primeira coisa, que é o que a gente usou aqui, o verbo que você usa para dizer o que o aluno vai aprender e para fazer a avaliação tem que ser observável. Se o verbo não for observável pelos instrumentos que você tem à mão, e na sala de aula a gente tem pouco, hoje em dia, para a neurociência, a gente põe um monte de eletrodo no cérebro, a gente sabe se o aluno está aprendendo ou não, está mobilizando o cérebro ou não. Naquela época não tinha, e a gente não tem isso na sala de aula por enquanto. Então, tem que ser observável. E ele fez uma hierarquia de verbo. Então, localizar a informação é uma mobilização de nível 1. Inferir, analisar, contrapor são de níveis mais altos da hierarquia. Por isso que se chama o conhecimento de alta ordem, né? Que é o que a gente está buscando quando a gente fala dos níveis 3, 4, 5, 6 do PISA. Próximo. Bom, então eu trouxe aqui só um resuminho, tá? Então, o nível do conhecimento, os verbos são escrever, listar, rotular, nomear. Primeiro nível, mais básico. Compreender, explique, resumo, parafraseie, descreva. Bom, aí vocês vão ver que isso é o que está em 90% das atividades que a gente faz com os nossos alunos, né? Depois tem a aplicação, outro nível cognitivo. Use, compare. Deixa eu ver aqui com vocês. Use, compare, resolva, documente, aplique, construa. Aí são verbos estranhos ao nosso dia a dia, estranhos ao que aparece na maioria das coleções do PNLD, estranhos à
complexo é o nível da taxonomia, menos a gente vive esses desafios com os nossos alunos. E boa parte destes verbos podem ser incorporados ao dia a dia desde os alunos lá no primeiro ano. O que vai depender é o tipo de texto que ele lê, tá? Próximo, para terminar. A questão da transição, já falei sobre isso. É uma rede só, é um aluno só, é uma educação só. A gente pode dar nomes diferentes para as etapas, mas a lógica de ensino precisa ser coerente, precisa ser clara, precisa ter uma progressão que começa no dia que ele entra na escola e vai até o dia que ele sai. Próximo. Então, terceiro passo é construir um documento único para toda a educação básica ou ter em mente os perfis de entrada e saída para cada uma, para compartilhar responsabilidade e conceitos. Quando vocês lerem os documentos, vocês vão ver que existem tabelas que precedem as tabelas de progressão, que têm os perfis de saída do primeiro, do quinto e do nono ano. Próximo. Um documento que a gente acha que é bom e competente, mas quem vai dizer se é ou não são vocês. Para encerrar, eu quero só mostrar o quadro de resumo, para que vocês vão para suas casas, que vocês saem daqui com essa mobilização moral que o quadro de critérios orientadores trouxe para o documento. Próximo. Mais um. Bom, lembra que eu disse que a gente tomou uma decisão o que é da escola e o que pode ser complementado pela sociedade e pelas famílias. Isso está escrito no artigo 208 da Constituição. A educação é uma obrigação do Estado, da família e da sociedade. O que é a obrigação da escola e, no caso aqui de uma rede pública, do Estado representado aqui no município? A excelência acadêmica. A excelência é a responsabilidade da escola. Sem escola não dá para aprender certas coisas que caracterizam a excelência acadêmica, tá? E a equidade. Não existe excelência acadêmica sem equidade. Nós vimos que o Brasil é mestre, lembra que eu mostrei lá atrás do gráfico? Sobe de cima, o de baixo fica embaixo. Não acreditamos nisso. Todo mundo vai subir junto, como vocês já fizeram que Sobral, que eu já mostrei no gráfico de Sobral também, tá? Então, garantir que todos os alunos utilizem o seu potencial. O aluno de necessidade especial, com dificuldade de aprendizado, não alcança a excelência? Alcança sim. Alcança sim. Talvez num nível diferente do que aquele outro aluno que tem mais facilidade, mas alcança sim, tá? E é isso que a gente vai buscar para todo mundo. E assegurar que todos os alunos se sintam pessoalmente acolhidos e academicamente engajados no dia a dia. Vamos acolher todo mundo nas suas dificuldades, nas suas facilidades, nos seus históricos de vida, para que a gente possa chegar aqui e dar conta dessa mobilização moral aqui. Eu acho que todos os pais da cidade, toda escola tem que colar isso aqui na porta, porque esse é o compromisso com o qual a gente se mobilizou para fazer o documento, que a gente espera que daqui para frente vocês se mobilizem também no